a imortalidade da alma e a revelação progressiva. Eu vou considerar aqui nesse vídeo como o erro dos mortalistas é um erro até fundamental em algo que eles sabem e de fato conhecem muito bem, que é o assunto da revelação progressiva. E, infelizmente, ao considerar o assunto imortalidade da alma, eles não levam consigo a concepção de que esse assunto precisa ser construído a partir de toda a revelação progressiva. Daí nós notamos que seitas como a Igreja Adventista do Sétimo Dia ou a religião Testemunha de Jeová tropeçam de maneira flagrante. Infelizmente, outros teólogos cristãos que estão no arraial protestante cometem esse mesmo erro, de não considerar a natureza do ser humano na sua perspectiva pós-morte e antes da ressurreição, à luz da própria revelação progressiva. Então veja só, no capítulo de número 2 de Gênesis, no versículo de número 7, a Escritura vai dizer o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, ou como diz as traduções mais clássicas, uma alma vivente. Então, a partir aqui desse texto, os mortalistas basicamente constroem toda a sua visão, toda a sua doutrina, toda a sua concepção a respeito da alma. E é curioso que este versículo é usado por eles como sendo sinônimo da negação da imortalidade da alma. Porque olha o raciocínio. Se a Bíblia está dizendo que o homem é alma, então ele não pode ter alma. Mas observe que essa não é uma conclusão necessária dessa premissa. Porque ao dizer que o homem é alma, ali não está qualificando absolutamente nada a respeito do que acontece depois da morte. Então é uma inferência, é uma conclusão do leitor e não da leitura. E quando a Bíblia diz que o homem veio a ser uma alma vivente, está dizendo que ele é todo alma, que ele é esse ser chamado de alma. E nada está, obviamente, mostrado no texto, um detalhe que diz que quando ele morre, em nada vai, absolutamente nada vai sobreviver à morte do corpo. Isso é uma conclusão. Mas levando em consideração a leitura que eles fazem do texto, eles então pensam, o homem é uma alma, então ele não tem uma alma, logo ele não sobrevive à morte, porque a Bíblia diz em outros trechos bíblicos que a alma morre. Então, eles concluem isso a partir de uma leitura muito rasa de um texto bíblico e invocando outros, sem levar em consideração que a revelação vai acumular informações sobre a antropologia. E não só sobre a antropologia, mas também com respeito à própria condição do ser humano na morte, na eternidade. Então é muito infantil da parte de alguns mortalistas pararem em textos como esses e não reavaliarem as suas concepções a partir de tudo que a Escritura vai dizer a respeito da alma. Observe que
às vezes a própria alma é atribuída a algo que o ser humano tem, né? A Bíblia fala, a alma saiu dele, ou a vida saiu dele. Nós notamos também que a Escritura às vezes diz que a alma do corpo está no sangue. Ué, mas a Bíblia já não disse que a alma é o ser humano? Como que esse ser humano estaria no sangue? Você está percebendo que a Escritura vai usar várias vezes a palavra alma nesse sentido da totalidade, como também no sentido de uma parte, e os mortalistas não constroem o seu ponto de vista junto com a revelação progressiva desse assunto. E lembre-se que, como já mencionado, a revelação ela é acumulativa. Ela não é contraditória, mas ela é acumulativa, ela também esclarece, aprofunda. Então, uma revelação progressiva, para ser rejeitada como tal, se ela dissesse que o ser humano não morre, então ela estaria negando algo que já foi dito. O que ela vai revelar posteriormente é que há algo no ser humano que não morre. O que não foi negado nesses outros textos também não foram mencionados. Então, do meu ponto de vista, a revelação progressiva é uma perspectiva interpretativa, sobretudo da teologia bíblica, que fere de morte o conceito mortalista. Por quê? Porque quando nós vamos adentrando, sobretudo, no Novo Testamento, em toda a luz que o Novo Testamento vem trazer a respeito de tudo, de tudo. Não adianta os mortalistas negarem isso, porque o Novo Testamento ele vai trazer luz sobre tudo e muitas coisas que agora nós olhamos para o Velho Testamento e compreendemos melhor, ainda que naqueles dias os servos de Deus não tenham percebido tudo a respeito, nem mesmo daquela revelação mais primária, daquilo que o Senhor trouxe, como vemos no próprio caso de Daniel. Então, a que deve ser levado em conta aqui nesse assunto é que a revelação progressiva vai trazer mais informações sobre o estado ou a antropologia do ser humano no tema morte. E o que temos? Observe que nós temos um texto como de Jesus em Mateus 10, 28, falando que nós não precisamos temer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Note que essa expressão em si já é diferente do que vemos em muitos textos do Velho Testamento, quando já diz que quando houve uma guerra lá e morreram tantas almas ao fio da espada. Ora, se Jesus então vai dizer que nós não precisamos temer aqueles que não têm poder de matar a alma, é óbvio que ele está usando a alma em uma concepção diferente daquela. Está aprofundando. E o que é que nós vamos entender? É a partir da revelação progressiva. Nós ainda temos evidências bíblicas aos montantes em que Jesus fala e ensina sobre um período em que haverá um tormento eterno, onde haverá choro e ranger de dentes. E é óbvio que nesse período a alma está inclusa ou não está? Está. Observe ainda um texto que é muito conhecido em Lucas, capítulo 16, sobre a parábola do rico e Lázaro. Lá não diz, por exemplo, que levou a alma, mas levou a pessoa. Por quê? Porque, ora, a Bíblia usa alma como sendo sinônimo da pessoa, ora, a pessoa como sinônimo da alma, ora, a própria pessoa como sinônimo da parte que sobrevive à morte do corpo. Nós temos que acompanhar a revelação e construir
doutrina a partir de todos os textos e não apenas de alguns. Por exemplo, você vê lá os mortalistas, adventistas e testemunhos de Jeová, em especial, citando lá o texto de Eclesiastes, quando diz que quando morre não há mais nada, ele não tem amor, não tem ódio, né? Só que lá o texto diz que não há mais nenhuma recompensa. Você já notou isso? Lá em Eclesiastes 9, vai dizer que os mortos não têm nenhuma recompensa. Então, será que não haverá? Sabemos que sim. Então, por que é que o autor está dizendo ali? O próprio contexto já limita debaixo do sol. Então, debaixo do sol, quem morre não vai receber nada absolutamente. Mas ali a revelação não está nem demonstrando nada da eternidade. O que eu posso aqui mostrar, além desses textos, desse argumento, o próprio apóstolo Paulo fala que ele deseja, né, estar com Cristo, né, morrer para estar com Cristo. Isso é evidente que há um princípio, uma concepção de imortalidade da alma. Agora, o texto que eu quero usar aqui se encontra em Apocalipse, capítulo de número 6. Quero ler aqui com vocês, Apocalipse capítulo 6 e o número 9, o versículo de número 9. Aqui, a palavra de Deus nos dá uma informação que apenas quem crê na imortalidade da alma, se quiser pensar espírito, enfim, a terminologia, ela na escritura é usada de forma aberta, né? Mas a concepção da sobrevivência de algo no ser humano está presente na Escritura. E esse texto, se a pessoa não crê na imortalidade da alma, não faz nenhum sentido e deve ser rejeitado pelos mortalistas. Porque esse versículo, tanto quanto os outros que eu mencionei, militam contra a posição mortalista. E observe só Apocalipse, capítulo de número 6, o versículo 9 em diante. Diz assim: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamavam com voz forte, dizendo: até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca e lhes foi pedido que repousassem ainda por um tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles também tinham sido. Meus irmãos, não adianta as explicações que os testemunhos de Jeová e os adventistas dão desse texto é aquele tipo de explicação bomba, né? Aquele tipo de explicação igual a parábola do rico e de Lázaro, né? Eles implodem o texto para o texto não dizer o que está dizendo, né? E depois eles enxertam ali naquele buraco que surgiu do que eles explodiram, enxertam o que eles querem. Porque, ainda que seja um livro de símbolos, o que é simbolizado não pode ser negado. O que é simbolizado aqui? Que Cristo, ele é aquele que tem as almas das pessoas, seus servos que morrem. Então, ainda que é usada uma linguagem, talvez simbólica, o ensino está claro. O ensino é óbvio. Os cristãos que morrem estão com o Senhor. Os cristãos que morrem estão sendo consolados pelo Senhor. Os cristãos que morrem estão sendo guardados pelo Senhor. É isso que está ensinando. Como é que eles estão sendo? Por meio daquilo que chamamos de alma. E aqui está usando essa nomenclatura. Observe que jamais um mortalista diria isso daqui, ó. Ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Pronto.
Isso daqui encerra a construção, digamos assim, da visão bíblica da antropologia do ser humano e, em especial, do que acontece com ele pós a morte, antes da ressurreição. E o texto de Apocalipse é interessante que vai ainda usar lá no capítulo 20 a palavra alma dos que foram mortos, mais uma vez. Então, negar a imortalidade da alma é tratar a revelação progressiva de forma inoperante nesse assunto. E se você usar a revelação progressiva apenas para o que você quer e ficar no Velho Testamento em alguns textos ou com alguns princípios, ou também inverter, ficar apenas com o Novo Testamento sem levar em consideração o que o Velho Testamento disse, você não terá uma doutrina bíblica. Você, na realidade, está fatiando aquilo que te interessa das Escrituras. Assim eu encerro esse vídeo fazendo um apelo a você. Leia a Escritura e seja liberto deste ensino, caso você creia nele. A Escritura ensina, sim, um princípio ou uma alma que sobrevive após a morte. E nós teremos que dar conta com ela diante de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te ilumine.